Voltamos, gente. Vamos lá. Já vou passar logo a bola para o nosso irmão Walter. Manda ver, irmão. Beleza. Samicão, porque a gente é um pouco íntimo, né? Esse cara tá sempre presente na minha vida, graças a Deus. Ele foi uma bênção na minha vida. E foi, né? Assim, foi, continua sendo. E... Aleluia, já fiquei preocupado. Então, assim, porque ele esteve presente nos piores e nos melhores momentos da minha vida. Então, é um cara que eu tenho como referência. Estou muito feliz aqui hoje estar aqui com ele, que né? Legal. Não como causa, né? Que bom. Que bom. Samicão, aproveitando o assunto Sozo e pegando um gancho para mudar de assunto, você tem muitas referências na Sozo, pessoas que têm grande alcance, um ministério maravilhoso, não só na Sozo, mas no nosso ministério também, grandes pregadores. Como que você vê hoje, cara, a vida cristã, os crentes, baseado nas referências que você tem? E o que você vê hoje dos crentes mesmo? O que você pensa sobre os cristãos hoje? Cristão e sociedade. É. Uma conexão. Cara, eu acho assim, que se a gente for dividir a pergunta em duas, eu acho que falando de cristão e igreja, né? A igreja e o cristão. A igreja, no tempo antigo, a definição de igreja do tempo antigo era uma assembleia de santos que deliberam sobre o futuro de um bairro, uma cidade ou uma nação. Eclésia. Eclésia. Perceba, eles entendiam a responsabilidade de deliberar o futuro de um lugar. Meu Deus. Isso hoje, infelizmente, se diluiu de tal forma, e aí a sociedade líquida, que o pastor Jean Luiz já trouxe para nós, essa igreja líquida, essa religião, valores, né? Esse cristianismo, né, líquido, e, cara, isso se diluiu a tal ponto que hoje, eu lembro claramente, Walter, de um vídeo que acho que todo mundo já assistiu esse vídeo, que é uma metáfora da igreja, que são várias pessoas dentro de um navio, numa festa. Sim. Cara, aquilo para mim, eu me arrepio mesmo, porque aquilo para mim é o retrato da igreja atual. Está todo mundo desfrutando de um grande banquete, todo mundo olhando para dentro, enquanto isso o mundo perece. Tem uma frase de uma música minha que diz assim: conveniência sua aproveitar uma salvação, enquanto tantos perdidos, presos num alçapão, vão para o buraco. E é assim. A gente olha e faz assim, esse mundo está mesmo perdido? Sim. Terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Eu como Cristo na Terra, você como Cristo na Terra, a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade. Agora, é necessário que a gente tenha entendimento, sabedoria e discernimento de tempo e modo para saber como agir também. Porque senão, se a gente for sair que nem louco despreparado pela rua, a gente vai ser ridicularizado e vai afastar mais do que atrair. E esse não era o papel de Jesus, né? Então, assim, em seus passos, o que faria Jesus hoje mais do que nunca. É verdade. Então, eu acho que hoje a igreja está diluída. Existe um evangelho fofinho, bonitinho e pasteurizado que é pregado fora, que é pregado na igreja, que atrai muita gente. Só que aí transforma a igreja num shopping e Deus num garçom. Me dê. Mas, sabe, é como eu aprendi com o Dan Mohler, a fé ela é uma perspectiva, a fé não é uma ferramenta para você ficar pedindo coisa e ganhando. É verdade. A fé é um ponto a partir do qual você vê a vida. E quando você decide isso para si, assume esse papel, tudo é evangelismo. Aí fica até aquela conexão, né? Buscar em primeiro lugar o reino. É isso. E as demais coisas são acrescentadas, não ao contrário, né? Só que o ponto, e aí puxando para isso que você está dizendo, o ponto é o seguinte, é que muitas vezes as pessoas acham que mais importante do que o reino é o indivíduo, e nunca foi. As pessoas precisam entender que o todo é mais importante do que um. É verdade. Embora um seja importante, lembra da mulher do Poço de Samaria? Ela era uma só e ela ganhou a cidade inteira. Eu entendo o poder de um. Mas a gente precisa entender que dentro da visão de reino, o reino é mais importante do que o súdito. Sim. Que sou eu, que é você. Então a gente precisa ter essa visão de reino coletivamente, pensando como um reino, atuando e reinando. Isso, aí, estou dividindo a tua pergunta. A igreja para dentro. Agora, quando a gente fala do cristão e da sociedade, aí é justamente entendendo esse papel de reino que a gente vai se projetar para a sociedade. E aí a gente precisa começar a atuar e assumir e tomar controle e domínio de pontos dentro da sociedade de evidência e de influência. É o famoso meter a cara. Tem que meter a cara, entendeu? Para mim, tem que ter um crente influenciador digital.
E eu não estou falando de um crente influenciador digital falando sobre coisas da Bíblia, porque o ímpio ele não sabe nem quem foi Mefibosete. Tudo bem, muito crente também não sabe. É verdade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o crente ele precisa entender que ele tem que falar com o ímpio coisas que o ímpio diga, olha que interessante, mas ele tem uma visão sofisticada desse assunto. E aí ele vai entender, sem saber que a unção e a graça me dão essa visão de uma coisa social. Então, a gente tem que ter crente nos pontos de influência da sociedade. Eu, inclusive, quero trazer aqui existe um livro chamado A Profecia das Sete Montanhas. Esse livro foi, infelizmente, está fora de catálogo no Brasil, mas existem nos sebos para comprar. A Profecia das Sete Montanhas, depois o pessoal da produção põe o nome do autor, porque agora na conversa eu esqueci o nome do autor, mas é um livro que fala justamente desses pontos de influência da sociedade. Sensacional o livro, precisa ser lido. A Profecia das Sete Montanhas. Ele compara os povos que Josué tinha que vencer lá atrás, os hititas, amalequitas, os moabitas, e cada um desses povos representa um monte de influência da sociedade, política, economia, mídia, e aí ele vai. Impressionante a coisa. Top. Samicão, como você está imergido nesse assunto da palavra da fé, a gente sabe dos princípios elementares que são fundamentais, né, para todo cristão, mas a gente percebe também, nessa igreja líquida que você acabou citando aqui, que as pessoas têm algumas confusões mentais e elas têm uma falta de norte, não sabem para onde vão. Às vezes, a fé ela nos dá uma perspectiva diferente e, como você disse, pela qual a gente pauta as nossas ações, a nossa caminhada, nossos sonhos e objetivos, e isso nos traz uma segurança e uma vida em paz para a gente caminhar, né? Agora, e como que a gente faz, cara, para poder propagar essa mensagem hoje? O que você deixa como mensagem para essas pessoas, essa galera nova que está chegando na igreja, essas pessoas que, de alguma maneira, às vezes têm até dificuldade? Por exemplo, você estudou no Rema, o pastor Carlos, o Walter, a gente tirou um tempo, estudou escola de ministro, a gente lê, isso é importante para todo cristão, né, poder estudar e conhecer daquilo que ele acredita, né, sobre os princípios e os valores de vida. Mas é claro que na nossa igreja tem os nossos pastores, o nosso próprio pastor, que traz sempre uma mensagem extraordinária, maravilhosa. Só que, por exemplo, você está na mídia, né? Você está o seu canal está alcançando muita gente. E muito crente ouve o seu canal, mas eu penso um pouquinho também sobre nessa galera, cara, que pega a mensagem e não entende muito, não fala, o que esse cara, como você falou, Mefibosete, o que foi esse? Não que você vai falar sobre isso lá. Mas eu percebo que a gente, como igreja também, pode ter uma mensagem voltada para esse tipo de público, né? A gente olhando, por exemplo, as mídias sociais, eles fazem um trabalho violento para ter uma mensagem impactante em 30 segundos. Sim. Você está entendendo? Então, o que você pensa disso? Cara, eu agora estou dividido, como dizia Paulo. Amém. Eu acho assim, eu acredito na dinâmica da mídia social, entendeu? Eu acho que uma mensagem de Instagram ela é válida, ela tem o seu lugar, tem o seu valor. Sim. Mas eu acredito que ela tem um valor muito mais como bait, muito mais como isca, do que de fato como mensagem. Sim, verdade. Eu não acredito numa mensagem que transforme uma vida por um post apenas. Por um post apenas. Sim. Não que seja impossível. Não, possa claro ter que um não. Sua toque. abrangência ela se torna limitada. Então, vou refazer a frase. Não é que eu não acredite. Eu acho muito improvável um post ou um TikTok, uma coisa breve, rápida, transformar uma vida. A não ser que aquela... E assim, enquanto eu falo, o Espírito Santo me diz que não tem mesmo possibilidade. Porque mesmo que um post transforme uma vida, o Espírito Santo já vinha atuando em outras mídias naquela pessoa. Verdade. É impraticável uma pessoa que nunca teve contato com a palavra de Deus olhar um post sem antes ter tido um preparo prévio daquele que convence, que é o Espírito Santo. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta valiosa. Certo. São sinais dos tempos, estamos vivendo nesse tempo. É um tempo de 15 segundos, é um tempo de atenção valiosíssima. A moeda mais valiosa hoje é a atenção.
entendeu? Então, por exemplo, a gente está aqui no Jumpcast, a gente está com um tempo conversando, eu me pergunto quantas pessoas, e eu torço para que não, mas quantas pessoas ao longo dessa nossa conversa, por qualquer razão, já não se distraíram e, de repente, deixaram para ver depois a continuação. Sim, sim. Porque, infelizmente, esse é o momento. São muitas distrações hoje em dia. São muitas distrações. É o efeito Netflix, Walter. É você sentar na frente da televisão e você ter um catálogo tão vasto de opções que você navega, da hora de dormir você não assistiu nada. É verdade. Entendeu? É isso. E o crente, ele vive, o jovem crente especialmente, ele vive nesse momento. Ele navega em todos os influenciadores evangélicos cristãos sem, de fato, meditar num versículo de tudo aquilo que foi dito. Deixa eu pegar um gancho sobre isso. Você acredita que, por exemplo, eu vim de uma época onde eu tinha que ir para a escola dominical. Nós viemos, né? Acho que todos nós. Eu Todos tinha que nós, vir para a claro. escola dominical domingo de manhã. Não era uma opção. E não, exatamente. E Tem só Fórmula 1 para mim. Só que foi fundamental e fantástico na minha vida. Sim, sem dúvida. Era acordar cedo, era ir para a igreja, né? E chegava lá, tinha que ouvir a mensagem. Querendo ou não querendo, você ouvia a mensagem. E isso fez com que a gente recebesse vamos falar assim, essa base que a gente tem hoje, né? Uhum. E até essa questão da galera ficar 1 hora na Netflix lá procurando filme, ele está procurando o quê? Satisfazer Sim. aquilo que ele precisa, mas nem sempre ele vai achar e vai dormir frustrado, vai acordar um frustrado e a vida que segue dessa forma. De alguma forma, eu percebo que a sociedade ela tem que ser confrontada nisso. Ela tem Sim. que voltar a não querer somente aquilo que a gente quer. A gente precisa receber alguns alimentos que, por mais que a gente ache que não é necessário, que cause algum desconforto, vai trazer algum tipo de benefício. Eu concordo com você. No entanto, assim, só fazendo um adendo sobre essa questão que você falou da satisfação que não se encontra, né? O nosso pastor ele fala muito do evangelho de números. E, infelizmente, isso é uma tendência maligna que hoje se instala no mundo e dentro do corpo, que é essa coisa de quanto mais views a minha igreja está tendo. E, assim, nenhum problema com views, entenda. Nenhum problema com números. Agora, viver baseado nisso para você estabelecer seu norte não dá. É verdade. Porque aí você fica refém daquele número. Isso mesmo. Mas, feito o adendo, eu acho que é o seguinte, essa questão principal hoje da gente viver numa igreja que precisa ser, numa sociedade que precisa ser confrontada, eu concordo, precisa ser confrontada. Agora, quais são as ferramentas desse confronto? Exatamente. Ou seja, Como confrontar? como é que eu confronto uma sociedade que já não tem mais valores estabelecidos? Quais são os valores da sociedade hoje? Estava pensando sobre isso, sim, perdoe por te cortar hoje, sobre os frutos do Espírito que a gente pode usar e não existe lei para isso. Sim. É uma forma de confronto, eu acredito. Sim, eu Porque concordo. eles vão vir com a gente de uma forma, nós vamos voltar, como Jesus falava, se alguém der um tapa, vira o outro lado. Mas sabe, né? Israel, individualmente, sim. Uhum. Agora, quando Jesus faz a sua última oração, ele fala, eu em você, você em mim, eu neles, ou seja, para que todos sejam um. Ele fala de um processo, para você realmente conseguir confrontar a sociedade, você só vai conseguir confrontar pelo exemplo. Pelo um exemplo que leva à fé, Sim. pelo um exemplo que diz, eu tenho as respostas que vocês não têm. Mas, para que isso possa acontecer, eu não sei como você vê isso, amigo, mas aquilo que Paulo diz assim, olha, Demas me abandonou, amando mais o presente século. Isso. Mas há um processo de escolha. Verdade. E esse processo de escolha tem um preço. É importante que o leitor ou o colega que escute a gente entenda, pô, não é um grupo de cristão maluco aqui, totalmente louco. Não, a gente está falando de algo que a vida cristã, ela tem um poder de mudar vidas, mas ela precisa ser vivida. Sim. E até eu acho que pega o gancho nisso, assim, quando você falou que você tem um conjunto, vamos dizer assim, de autores como Rick Renner, Kenneth Hagin, Pastor Chris, alguns nomes importantes, você vê algum ponto comum entre eles, na vida deles? O que é comum entre esses grandes nomes? Grandes não no sentido de que eles se fizeram grandes. Grandes porque Deus os fez grandes, porque eles se tornaram humildes diante de Deus. Né? Quais que são os pontos comuns que você pode observar
né, que ecoa nessas Eu acho vidas? que o ponto comum, Carlos, o ponto comum chama consagração. Consagração. Todos. Uau. Nenhum deles deixa de tratar do tema. É impressionante. Eu tive na conferência de ministros do Nordeste, quando o Rick Renner veio, 2018, se não me engano. Não me falha a memória. 2018. Cara, ele falou uma coisa que, sabe, como, quando muda a sua perspectiva, muda a mentalidade. Ele disse assim, eu me nego a subir num púlpito para pregar sem ter me preparado o suficiente antes, porque eu acho um desrespeito com o meu Deus. De uma Meu forma Senhor. simples, dado que você for consagração, eu sei que cada um pode ter várias definições, mas para o Samico, com base em tudo que você ouviu e tem falado, o que seria consagração? Para aquela pessoa que nos ouve aqui, fala, pô, o que é essa consagração? Esse cara só entubado dentro da igreja, ouvindo o pastor falando, ele está sendo consagrado. Cara, consagração é o movimento a partir da consciência de que você não é seu. Para mim, consagração é isso. É você entender, eu não sou meu. A gente conversava fora das câmeras. Eu fui comprado por um preço. Eu não sou meu. Não é a minha vontade que prevalece? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então, assim, eu não faço o que eu quero, não. Quando eu entendo isso, eu passo a me consagrar. A procurar a vontade do meu Senhor. E aí, a consagração, a pessoa não... Jejum é consagração? Olha, depende. Depende. Se for requerido para qualquer tipo de propósito que Deus precise fazer, é consagração. Tudo que é requerido de você e você faz com a compreensão de que você não é seu, é consagração. Então, esse é o diferencial desses homens hoje e foi o diferencial dos outros homens. Eu vi um vídeo que eu não traduzi, mas eu vi uma entrevista do pastor Cris. Ele tem um programa no qual ele responde perguntas, né? E aí perguntaram a ele, quantas horas você ora em línguas por dia? A resposta dele foi, vocês contam? Aí ele deu uma risada e disse, não, é brincadeira. Ele falou, a última vez que eu me lembro de ter contado, eu passei mais de 3 dias orando em línguas ininterruptamente. É consagração. Nossa. Mas é consagração porque ele passou tanto tempo orando em línguas? Não. É porque foi requerido do Espírito, através do Espírito dele, que aquilo fosse feito. Sim. E ele fez. Essa é a consagração. É um estilo de vida, né? Exatamente, essa é a consagração. Parte da vida dele. O Dan Mohler, ele tem isso muito forte. Ele diz assim, eu não escolho lugar quando eu vou viajar de avião. Eu não escolho corredor, janela. Porque se Deus quiser que eu sente no meio, eu vou sentar no meio. Porque Ele vai querer fazer alguma coisa através de mim no meio. Consagração. Verdade, está pronto, disponível. É a submissão. E aí é um ponto que eu faço questão de tratar aqui, que são as chaves na caminhada ministerial. E uma delas é a submissão. Cara, a submissão é um princípio tão simples e as pessoas têm a tendência de vamos dizer assim, torná-lo tão sofisticado. É simples. Submissão. Você está abaixo de outra missão. Tem um livro que eu traduzi maravilhoso que é O Ministério de Servir a Outro Homem. Uau! É o livro do... Acho que é o auxiliar do Lester Sumrall. É do Lester Sumrall? É de um desses medalhões. E esse homem escreveu um livro pequenininho chamado A Bênção de Servir a Outro Homem. É o nome do livro. Até vale o complemento aqui, né? Porque às vezes as pessoas pensam em servir e falam, eu sirvo só a Deus. Sim. Mas a bem da verdade, se você não serve alguém, não tem como servir a Deus se a gente não servir Isso alguém. é uma riqueza, claro. pensar dessa forma. É claro, porque Deus ele só consegue operar na Terra através de pessoas. E existe um princípio que a gente esquece, que é o princípio da hierarquia. Vivemos num reino. Não vivemos numa democracia, espiritualmente falando. Mas as pessoas insistem em achar que se 2 ou mais não concordarem com o que um líder espiritual diz para elas fazerem, elas podem não fazer. É um negócio muito louco, né? Totalmente. A gente vive num reino, por favor. A gente precisa entender. E assim, eu aprendi isso e faço questão de honrá-lo. O pastor Edmilson, do Rio de Janeiro, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse, você pode não concordar com o seu líder, mas você não tem o direito de se opor a ele. Isso é muito sério, isso é muito forte, né? Porque, assim, tantas coisas que a gente, às vezes... Eu já ouvi, eu não gosto da ideia do... não, quando o meu líder diz pule, eu pergunto a que altura. Eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto disso. Eu acho que quando o meu líder diz pule, eu estou tão
ligado ao meu líder, Conectado que eu sei que altura ele quer. Sim. E eu sei por que ele quer que eu pule. Sim. E isso faz diferença. Sem dúvida. Existe uma necessidade de pensar dentro da igreja. Eu acredito. As pessoas precisam também, pensar, muito entendeu? nisso. E elas só pensam... Porque, Fantástico. assim, o conhecimento, ele é a chave. Eu digo conhecimento, não conhecimento de forma completa, como a gente fala na palavra, o conhecimento do seu líder, do seu irmão. Sim. Isso é honra, gente. Quando você se dá tempo e trabalho de conhecer o seu próximo, você está honrando ele. E a Bíblia diz para nós honrarmos a todos os homens, considerando os superiores a nós. É verdade. Né? E a gente tem esse ensino muito difundido, que está certo, de honrar aqueles que estão acima, só que isso me parece uma coisa natural demais. A gente precisa entender essa honra aqui, ó, essa honra horizontal. Não é porque eu sou um ministro que eu sou mais do que o Walter, que não é um ministro. A gente está igual, Deus não faz acepção aqui. Isso é muito legal. Lá em casa eu comecei a fazer um exercício com a galera, né? No simples, nos atos do dia a dia. Por exemplo, eu ia fazer um pão na chapa, eu via o que ficava mais bonito e eu pegava o mais feio. Boa. E fui Legal. ensinando isso para eles. Que coisa linda. Por exemplo, vocês são casados, sabem como que funciona, né? Uhum. A nossa mulher, a gente fala, quer comer alguma coisa? Ela não. Aí quando vai, pega o nosso. Sim, normal. Eu já aprendi, eu sempre faço. Você faz uma a mais? Eu faço uma a mais. e sempre a melhor parte. E eu usei muito esse exercício comigo. Uhum. Porque a gente, por exemplo, principalmente quando a gente está com fome, né? Aí chega lá, prepara alguma coisa e fala, não, eu quero o melhor. Não, esse aqui vai para você, e eu estimulo, peço para que eles façam isso, né? Porque isso a gente pode checar depois. Né? Exatamente. O Jorge, nós temos a fonte aqui. Vou honrar o Jorge aqui hoje, ele fez isso comigo, né? Por exemplo, a gente foi tomar café aqui em cima, e aí eu tinha só um pouquinho, um dedo do café na garrafa, eu fui tomar e falei, não, esse é para você que só tem esse. Aí ele falou, claro que não, esse é para você. Aí ficou aquela briga para saber de quem tomava café, e ele fez eu tomar à força. Eu acho que, assim, essas chaves, gente, essas coisas eu acho que são coisas que a gente está falando para jovens, para todas as idades, mas para jovens especificamente, é o Jumpcast. Eu acho que essas coisas, quanto mais cedo elas forem aprendidas e realizadas, mais longe essas pessoas chegam. É verdade. Honra. Exatamente. A gente conversava aqui sobre entender o critério do seu líder. Cara, isso faz toda a diferença. Às vezes você está patinando e você não chega onde seu líder quer que você chegue, porque você não entendeu ainda qual é o critério dele. Senta com teu líder e faz, líder, pastor, para eu alcançar o que o senhor precisa que eu alcance e eu subir de nível o que eu desejo, porque eu entendo o meu potencial, o que eu preciso fazer? O que está faltando? Por que eu não estou chegando lá? Entendeu? Então, assim, esses princípios, eu chamo de chaves, porque são chaves. A honra, eu me lembro, e eu faço questão, assim como você fez questão de honrar o Jorge, eu faço questão de honrar o nosso pastor Janduí. Amém. E eu vou viver a vida inteira fazendo isso. Amém. Ouçam isso e que fique registrado aqui. Todos, é claro que poderia haver outras formas, mas a forma que de fato ocorreu, todos os livros que você tem na livraria hoje do Rick Renner, você e o Brasil inteiro devem ao pastor Janduí. Eu explico? O pastor Janduí, uma vez, e ele sabe disso e ele me permite contar essa história, eu devo honrá-lo por isso. O ano era 2008, 2007. Ele trouxe uma caixa de livros do Rick Renner chamado O Espírito Santo e Você, a dupla dinâmica. Era um livro com a capa horrível. Capa horrível. Mas aquele livro vendeu que nem água lá no prédio antigo. Vendeu que nem água. E eu fui um dos compradores. Eu comprei aquele livro, eu li aquele livro e fiquei impactado com aquilo. E quando a Souza começou, um belo dia, o Espírito Santo fez Rick Renner. Eu disse, é verdade. Eu mandei um e-mail para o Rick Renner. Veja, através de quê? Do livro. Não perca o fio. Sim, eu mandei um e-mail para o Rick Renner. Ei, demorou 1 ano para eu receber uma resposta. Mas eu recebi uma resposta do filho do Rick Renner, que disse para mim, viu, vamos marcar um horário, precisamos conversar. E a partir dali eu fui contratado pelo Rick Renner para ser o representante no Brasil do Rick Renner, do ministério dele. E trabalhei 1 ano com ele. E aí, nesse período, eu era responsável por intermediar os acessos dele. E um dia ele ligou para mim, o diretor executivo do ministério do Rick Renner ligou para mim e disse assim, a gente tem recebido um contato de uma pessoa aí do Brasil pedindo os direitos dos livros, mas a gente não conhece.
você pode sondar, por favor? Eu disse, posso. Como é o nome da pessoa? Tiago Garcia. Você já ouviu falar? Eu disse, meu amigo, o que ele pedir, que nem Maria disse, tudo que ele disser, você faz. E aí começou a relação do Verbo da Vida com o Rick Renner. Que legal, através cara. disso. E hoje, o Rick Renner, que não visita outros países, ele vai, normalmente, àquela região da Rússia, onde ele mora, e Estados Unidos. Ele não é um cara de ficar visitando países. Ele já veio aqui no Brasil, soube recentemente, numa reunião, que ele vai dar uma aula na Escola de Ministros do Brasil. Legal. Acompanhe. Uau. E aí, o que acontece? Tudo isso acontece, ele se encanta pelo Espírito mesmo, com o Verbo da Vida e com o trabalho que a gente desenvolve, mas tudo começou com uma caixa de livro do pastor Janduí. Que interessante. Você entende a linha das coisas? Eu consigo ver isso como o poder das conexões. Exato. Às vezes a gente não olha esses detalhes. Talvez, né, para o ouvinte que está ouvindo ou assistindo, né, esse podcast, pode falar, pô, esses caras estão falando de Janduí, quem foi? Nós temos uma cultura de honrar, de dar valor àqueles que foram pioneiros e vieram antes de nós. É verdade. É isso mesmo. Se Janduí não tivesse saído, né, do ministério onde ele estava para vir servir ao Verbo da Vida, se ele não tivesse ouvido falar de São Paulo, tivesse aberto mão para vir para cá, nós não estaríamos aqui reunidos hoje. É verdade. Se ele não tivesse, te digo mais, se ele não tivesse se disposto, em 1996, a dar aula de realidades da nova criação lá em Recife, a minha mãe não tinha chegado chorando como chegou. Porque ela chegou chorando da primeira aula. Disse o que foi. Ela, tem um moço lá, ele é até baixinho, chama Janduí. Eu disse, Janduí? Que nome diferente. Ela fez, veja, 16. Eu tinha 15 anos. Meu Deus, essa escola Faz é tempo. maravilhosa. Quando eu vim para São Paulo, quem foi a primeira pessoa que eu procurei? Janduí. Porque o testemunho que a minha mãe me deu em 96 fez diferença. Aí é o poder das conexões, meu amigo. Amém. Não tem Das jeito. conexões. Afinal de contas, a gente vence o maligno pelo poder do testemunho. Pelo testemunho. Não tem jeito. São os testemunhos. Glória a Deus, e é só o começo. Grandes homens sairão dessa conexão. Eu não tenho dúvida. A gente ouve aqui na nossa igreja que é uma plataforma de lançamento, e é um fato isso. Talvez para muitos não tenha a proporção disso na sua mente, mas a gente entende isso. Essa plataforma de lançamento, o Samico é um irmão, e foi um prazer estar aqui com você. Imagina, Passou o prazer muito foi meu. rápido. Nem vi passar. O assunto foi fantástico. Eu falo Obrigado, muito, pastor desculpe. Carlos, Walter. Prazer. Imagina. Não tenho. Foi muito fantástico, foi maravilhoso. Obrigado Amém. por ter aceitado o nosso convite. Eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens dessa igreja, todos os jovens que vão assistir esse podcast, tá bom? Tá bom. Sobre algo que esteja no seu coração para compartilhar com a gente, por favor. Naquela câmera ali. Naquela câmera. Propósito é algo que te move, é algo que te ajuda a escolher as coisas, é algo que te ajuda ao que não escolher. Economiza teu tempo, desenvolve a tua vida. Descubra o seu propósito orando em línguas. Você que nos ouve aqui, tudo isso só aconteceu porque um dia eu, o Israel, o pastor Carlos e o Walter decidimos orar em línguas até que o propósito fosse revelado para as nossas vidas. Amém. Faça isso como algo na sua vida que é imprescindível, porque é imprescindível. Do contrário, você vai viver uma vida sem propósito. E se Jesus não voltar a nos arrebatar antes disso, você vai morrer com o seu propósito enterrado. E isso é a pior desgraça na vida do ser humano. Busque o seu propósito no Espírito. E enquanto você ora buscando o seu propósito, procure alguém em Deus a quem você possa servir. Isso. Amém. Amém. Boa. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Fica com a gente, viu, gente? Obrigado. Pessoal. Valeu. Beijão. Valeu.